Você sabia que o título Cordeiro de Deus carrega consigo uma enorme carga de significado histórico, teológico e profético? Desde os tempos do Antigo Testamento até os dias de hoje, essa expressão tem sido um dos maiores símbolos da fé cristã. Mas, o que exatamente isso significa? O título Cordeiro de Deus é uma das expressões mais marcantes e enigmáticas atribuídas a Jesus Cristo. Mas de onde vem esse título? Quais são suas origens e seus significados mais profundos? Para entender completamente a importância dessa designação, precisamos viajar através da história. Do Antigo Testamento até o Novo Testamento, e explorar as tradições judaicas que prefiguram o sacrifício de Jesus. Vamos agora mergulhar nesse significado e descobrir como ele molda a nossa compreensão da salvação. Seja bem-vindo ao canal em nome do Pai. Nosso intuito é compartilhar histórias fascinantes contidas na Bíblia Sagrada. Caso se interesse por esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder outros episódios. O conceito de cordeiro tem raízes profundas na história judaica. É impossível compreendê-lo sem primeiro olhar para o Antigo Testamento. A figura do cordeiro aparece pela primeira vez de maneira simbólica em textos como o livro de Gênesis, onde vemos o sacrifício de animais para cobrir a vergonha dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, após o pecado original. No entanto, é no livro de Êxodo que o cordeiro adquire um significado ainda mais profundo. Durante o Êxodo, quando o povo de Israel estava sendo libertado da escravidão no Egito, Deus ordenou que cada família israelita sacrificasse um cordeiro sem defeito e marcasse as portas de suas casas com o sangue. Este gesto deveria proteger os israelitas da praga da morte dos primogênitos, que assolaria o Egito. Este evento ficou conhecido como a Páscoa judaica, e o cordeiro sacrificado se tornou um símbolo de proteção e redenção. No entanto, o significado do cordeiro não termina aí. Durante os séculos seguintes, o sacrifício de cordeiros sem defeito foi um ritual central no Templo de Jerusalém, especialmente na celebração das festas de Páscoa. O cordeiro se tornou um símbolo da pureza e da entrega. Ele representava a morte expiatória, isto é, o sacrifício feito em nome de uma redenção. Visava restaurar o relacionamento entre o povo de Israel e Deus, quebrado pelo pecado. Esse ritual de sacrifício apontava para uma realidade futura, uma solução definitiva para o pecado da humanidade. Quando olhamos para esses eventos históricos e teológicos, podemos perceber que o conceito do cordeiro sacrificial é algo profundamente enraizado na tradição judaica, e é justamente esse simbolismo que será transferido para Jesus Cristo no Novo Testamento. Para os judeus da época de Jesus, o sacrifício do cordeiro tinha um grande peso emocional e religioso, sendo um ato de expiação de pecados. No entanto, os profetas judeus também previam um sacrifício maior. Um Messias que viria para ser o Cordeiro definitivo de Deus. O título Cordeiro de Deus aparece diretamente no Novo Testamento em um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus. Quando João Batista, ao ver Jesus se aproximando de seu ministério, exclama: "E eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Com essas palavras, João Batista revela o papel de Jesus como o sacrifício definitivo para a salvação da humanidade. Essa declaração de João é extremamente poderosa porque conecta diretamente a missão de Jesus com o sacrifício pascal do Antigo Testamento. No contexto judaico, João estava dizendo que Jesus era o Cordeiro Pascual, aquele que não apenas simbolizaria a proteção do pecado, mas que, com seu próprio sacrifício, removeria o pecado do mundo de forma definitiva. Assim, Jesus não seria apenas mais um cordeiro sacrificado, mas o cordeiro que oferece uma redenção eterna e plena. O autor do Evangelho de João faz questão de destacar esse título e sua importância. Ele conecta a morte de Jesus à morte do Cordeiro Pascal. Jesus, como Cordeiro de Deus, morre na mesma época em que os cordeiros são sacrificados no Templo de Jerusalém, apontando para o cumprimento das Escrituras e das promessas messiânicas. A morte de Jesus na cruz, assim como o sacrifício do Cordeiro Pascal, não é apenas um evento histórico, mas tem uma dimensão teológica muito mais profunda. É o sacrifício que permite a reconciliação do ser humano com Deus.
Ao longo dos evangelhos, essa imagem do cordeiro é retomada em diversos momentos. Por exemplo, no livro de Apocalipse, vemos Jesus sendo retratado como o cordeiro vencedor, que, apesar de ter sido sacrificado, está vivo e reina para sempre. Essa visão reforça o fato de que, embora a morte de Jesus tenha sido o sacrifício de um cordeiro, ele é também o rei que venceu a morte. O Cordeiro de Deus, portanto, não é apenas um símbolo de sacrifício, mas também um símbolo de vitória sobre o pecado e sobre a morte. Além das referências diretas no Novo Testamento, a figura do Cordeiro de Deus também está presente nas profecias do Antigo Testamento, especialmente nas palavras do profeta Isaías. Em Isaías 53, encontramos uma das passagens mais significativas que descrevem o Messias como um servo sofredor. O capítulo descreve a maneira como este servo seria rejeitado, desprezado e, finalmente, sacrificado pelos pecados do povo. Ele seria como um cordeiro levado ao matadouro, sem abrir a boca para se defender. Isaías 53:7 diz: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Esta passagem é fundamental para entendermos por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, porque ele se fez esse servo sofredor, aceitando a sua morte para que a humanidade pudesse ser redimida. A conexão entre Jesus e o servo sofredor de Isaías é direta e poderosa. Enquanto o Cordeiro do Antigo Testamento era sacrificado por um povo específico, o Cordeiro de Deus, Jesus, se oferece em sacrifício por toda a humanidade. Ele não foi forçado a morrer, mas escolheu, por amor, cumprir a profecia de Isaías e ser aquele que toma sobre si as iniquidades de todos. A figura do Cordeiro, portanto, simboliza o sofrimento e o sacrifício voluntário, a entrega em nome de algo maior. Essas palavras de Isaías, que foram escritas muitos séculos antes de Jesus, são uma prova de que o sacrifício do Cordeiro estava prefigurado em Deus desde o começo, como parte do seu plano de redenção para o mundo. Assim, Jesus não apenas cumpriu a lei e os profetas, mas se tornou a chave que abre a porta para a salvação de todos. O título Cordeiro de Deus não é apenas uma referência histórica ou teológica, mas também carrega um significado profundo para a vida de todos os cristãos hoje. Para muitas pessoas, o sacrifício de Jesus é um evento distante, que aconteceu há mais de 2000 anos. Mas, na realidade, o Cordeiro de Deus continua a impactar a nossa vida de maneiras muito pessoais e concretas. O Cordeiro de Deus representa a nossa própria redenção, a restauração do relacionamento com Deus. Jesus não veio apenas para um grupo específico de pessoas, mas para a humanidade inteira. Quando ele se oferece como sacrifício, ele não está apenas cumprindo uma profecia, mas trazendo uma mensagem de amor e de misericórdia para todos. Independentemente de sua origem, sua história ou seus pecados, o Cordeiro de Deus, ao se sacrificar por nós, nos ensina a amar uns aos outros de maneira incondicional, a perdoar, a viver com graça e a buscar a paz. Além disso, a figura do Cordeiro de Deus nos lembra de que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Sua morte na cruz não foi o fim da história, mas o começo de uma nova realidade. Ele é o Cordeiro que venceu a morte e que, agora, vive para sempre. Para cada um de nós, isso significa a oportunidade de viver uma vida nova, transformada pela graça de Deus. Este título, portanto, é um convite à reflexão. O que significa, para você, a morte do Cordeiro de Deus? Como essa realidade muda a sua vida diária? O Cordeiro de Deus não é apenas uma figura do passado, mas uma presença viva e ativa em nosso presente e futuro. Em resumo, o título Cordeiro de Deus é uma chave que nos permite compreender o coração da mensagem cristã. Desde o Antigo Testamento até os Evangelhos, essa figura do Cordeiro sacrificial nos aponta para o amor de Deus, que entregou seu Filho para a salvação de toda a humanidade. A morte de Jesus na cruz é o maior símbolo de sacrifício e de redenção, mas também de vitória e de vida eterna. Ao refletirmos sobre o Cordeiro de Deus, somos chamados a viver de forma mais íntegra, a amar mais profundamente, a perdoar como Ele perdoou.
Esse título nos lembra que, mesmo diante dos maiores desafios, a graça de Deus continua presente em nossas vidas, nos dando a oportunidade de recomeçar. A história do Cordeiro de Deus é mais do que um evento distante, ela é uma mensagem viva, que nos desafia a seguir o exemplo de Cristo e a viver com esperança, fé e amor. Que possamos, todos os dias, refletir sobre esse sacrifício e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Obrigado por assistir esse vídeo. Caso esse vídeo tenha tocado seu coração, pedimos que se inscreva no canal, seu apoio é de grande importância para nós. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos!